Santa Teresa de Ávila, de Jesus, Castelo Interior, capítulo 1, introdutório 1. Consideremos agora como este castelo tem muitos aposentos ou moradas, umas no alto, outras embaixo, outras dos lados. No centro do meio de todas estas está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É preciso prestar muita atenção a esta comparação. Por meio dela, talvez queira Deus que eu explique algumas das graças que Ele concede às almas e a diferença entre essas graças. Desejo explicar tudo até onde me for dado fazê-lo. São tantas e tamanhas as graças que ninguém seria capaz de conhecê-las todas, quanto menos eu, que sou tão ruim. Quanto a vós, se as receberdes do Senhor, sentireis grande consolo, sabendo que Ele as pode fazer. Quem não as experimentar terá motivos para louvar a infinita bondade de Deus. Como não nos prejudica pensar na glória do céu e na felicidade dos bem-aventurados, antes nos causa alegria e nos estimula a alcançar o que eles gozam, assim também não nos prejudica sabermos que é possível, ainda nesse desterro tão grande de Deus, comunicar-se a vermezinhos asquerosos como nós. Será a ocasião para amarmos uma bondade tão excessiva e misericordiosa, tão sem limites. Quem não se escandalizar de Deus, quem não se escandalizar de saber que Deus faz grandes graças já neste exílio, tenho por certo que está muito desprovido de humildade e de amor ao próximo. A não ser assim, como não se alegrar em que Sua Majestade dê a entender sua grandeza, seja quem for, e faça tais favores a um irmão nosso, isso não impede que o faça também a nós. Algumas vezes agirá dessa forma para manifestar sua grandeza a quem lhe apraz, como declarou a respeito do cego ao qual deu vista, quando os apóstolos lhe perguntaram se aquela cegueira era devida aos próprios pecados ou aos de seus pais. O Senhor faz estes favores a certas almas, não por serem mais santas que as outras, mas para dar a conhecer as grandezas divinas, como, por exemplo, a de São Paulo e Madalena, e para que o louvemos em suas criaturas. Pode-se objetar que tais coisas parecem impossíveis, não convindo escandalizar os fracos. Contudo, é menor mal não crerem a alguns que privar do proveito espiritual as almas favorecidas por Deus. Estas ficarão consoladas e estimuladas a amar sempre mais
aquele que, possuindo tão grande poder e majestade, usa de tanta misericórdia para com elas. Por outro lado, tenho a certeza de me dirigir a almas que não estão sujeitas a tal perigo. Sabem e creem que Deus ainda pode dar provas de seu amor muito maiores. Quem se recusa a crer jamais terá experiência. Isso posso garantir. O Senhor gosta muito de quem não põe limites às suas obras. Por conseguinte, irmãs, jamais vos aconteça frear a bondade de Deus. Dirijo-me às que não forem levadas por este caminho. Voltando agora ao nosso agradável e maravilhoso castelo, vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar assim, porque se a alma é o castelo, claro está que não entra nele, sendo ambos uma só coisa. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer a alguém que entre numa sala onde já se encontra. Mas ficai sabendo, a grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar, ou melhor dizendo, mas ficai sabendo, a grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Não têm interesse em entrar nele. Não sabem que existe essa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que contém. Não ouvistes dizer que alguns livros de oração aconselham a alma a entrar dentro de si mesma? É esse meu pensamento. Aqui vemos Santa Teresa num ponto central da discussão, inclusive por essa questão ela foi levada à Inquisição em outra obra. Achar que aqui já se pode ter uma nesga, uma penumbra da glória de Deus e dos prazeres do paraíso. Vai contrário ao pensamento muitas vezes difundido de que o cristianismo propaga um sofrimento total do homem. E não é isso, pelo menos nessa proposta de Santa Teresa de Ávila. Isso gerou controvérsias na introdução da obra. Um padre, acho que dominicano, que a introduziu, professor Jacinto da Universidade Federal de Minas, não foi nenhum padre, foi um professor. Ele dá notícia que várias pessoas foram de encontro, isso na época, no século XVI, 1500 e quando foi levado para ser publicado, 1577, segundo o livro aqui. Esse é um trecho importante para nós falarmos, e isso é aquilo que nós falamos, para nós sabermos sobre a felicidade, nós temos que ter algum conhecimento. E isto que Santa Teresa, doutora da Igreja, segundo o Papa Paulo VI, veio nos ensinar e veio nos alertar que o sofrimento e a abnegação de uma forma que traga um descontrole na vida, tanto física como mental da pessoa, não é bem-vinda. Ela vai repetir esse conselho em várias outras partes, inclusive da outra obra nossa. Então, aqui já tem a gente começando, e essas moradas significam isso, que nem todos têm a mesma participação na graça, mas todos têm de ver que os pequenos gozos que ele tem em torno da legião
da religião e de uma vida pura, muitas vezes pode fazer alcançar o gozo eterno lá no céu. Não, ela não está falando que vai alcançar esse gozo eterno aqui, mas vai ter uma nesga de participação para eu estimular mais e mais de alguma forma. Quando fala de abnegação, de coisa, fala que é uma forma passiva, tem uma forma ativa. E cada um tem sua forma de encarar e oferecer a Deus o sacrifício que a vida dele está passando e que muitas vezes o mundo é incompreensível e no momento particular daquela pessoa, e naquele exato momento ela não consegue sair desse estado de estupefação diante de algum sofrimento que lhe vem. Mas essa proposta faz com que ela se abnegue e quando ela tem o sentido de aquilo vai contar pontos para ela no reino eterno, ela tem um prazer. Um prazer que um gozo também, que é um gozo já antevendo a participação e um gozo que tem reflexos físicos. Ela tinha êxtases, por isso que ela ficou famosa. Boa tarde.